ciência versus crenças limitantes. E isso é um tema que instiga muito e eu escolhi um desses temas instigantes para começar a nossa conversa de hoje. E eu vou começar a aparecer aqui muito mais vezes falando sobre assuntos ao vivo, porque é bem interessante dentro dessa nossa nova proposta. Então, como é que a ciência explica as crenças limitantes? E isso está no aprendizado. Como é que nós, seres humanos, aprendemos? O que nos difere dos outros animais? Quando um animal aprende, ele aprende por instinto. Claro que ele tem a familhinha dele que ensina ele a aprender, que é caçar e sobreviver, mas ele tem aquele grupo fechado que ensina como se aprende. E o ser humano, ele tem uma capacidade muito maior de aprendizagem, e isso vem através da linguagem. Então, a nossa linguagem faz com que a gente se comunique com um campo muito maior de pessoas. Então, você não vê o leãozinho lá na selva mandando um WhatsApp, um e-mail, ou sei lá eu, qualquer outra ferramenta que faça com que aquele animal que está lá na outra selva fique sabendo de uma nova técnica de caça. E olha que interessante, as nossas técnicas de caça a gente consegue escrever, a gente consegue traduzir e passar para outras pessoas que estão em outros ambientes, em outros locais. Então, oi pessoal, quem tá aí? Então, o que acontece? O nosso aprendizado, ele acontece dentro de um espaço em que nós vivemos. E para isso eu escolhi aqui um quarto para conversar com vocês. E por que o quarto? Porque quando a gente começa a aprender lá na infância, e o importante de saber como nós aprendemos, é porque isso vai refletir para toda a nossa vida, em toda a nossa vida, em questões pessoais e profissionais. Então, a crença limitante, ela acontece porque o nosso aprendizado está dentro do nosso quarto, dentro do espaço em que nós vivemos, não o quarto físico, mas a nossa vida. A gente aprende por espelhamento. Então, a gente espelha os nossos pais, a gente espelha a nossa família e a gente vai absorvendo conhecimento. E com o passar do tempo, a gente vai refletindo. Então, quando você vê uma criança imitando o vovô andar de bengala, ele está espelhando o vovô. Ele copiou um modelo de aprendizagem, ele aprendeu com aquele modelo. E assim a gente vai indo, aprendendo com a professora, aprendendo com as redes sociais e nós vamos criando o nosso espaço de aprendizagem. Com o passar do tempo, isso vai para a área do nosso cérebro que vai para o automático. E esse automático, ele pode ser entendido como as crenças limitantes que a gente constrói através da nossa história. Olha que interessante, por que tudo tem que ter uma explicação científica? Existem as crenças limitantes e existe a explicação científica que vem e se encontra. E aí a gente aprende como desenvolver muito mais os nossos filhos ou como desenvolver mais os nossos colegas ou funcionários ou as pessoas que interagem na vida da gente. Por quê? Porque a síntese de eu aprender ou de romper as crenças limitantes é romper as barreiras que estão em volta da gente. Então, como é que a gente rompe essas barreiras? Algumas a gente rompe assistindo um vídeo, outras a gente rompe conversando com pessoas que nos inspiram, e isso é muito interessante, a gente buscar pessoas que inspirem a gente a ir para onde a gente deseja ir. Como assim? Aquela frase, aquela resposta do gato lá para Alice no País das Maravilhas. Para onde essas estradas estão me levando? Para onde você quer ir? Se você não souber para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, parafraseando, né?
Então, assim, se eu não souber para onde eu quero ir, eu não vou saber em quem me inspirar. Então, se eu quero seguir um caminho diferente dos meus pais, um caminho diferente da minha história de raiz, eu preciso entender que eu não posso viver dentro daqueles limites que foram colocados pela minha história familiar. E quando eu rompo essas crenças limitantes e eu, começo a me inspirar, e aqui eu quero dizer que eu não estou copiando a vida das pessoas, eu estou buscando inspirações em pessoas que conseguiram mudar a sua história de vida. Então, aquela pessoa saiu da mesma condição que eu e ela conseguiu crescer, ela conseguiu mudar. Então, eu analiso e eu vou buscar dentro disso um histórico. Claro que para isso a gente tem outras ferramentas. E como é que a gente usa essas ferramentas, Rose? Bom, isso é assunto para um outro vídeo. Quem curtiu, coloca ali nos comentários, faz as perguntas necessárias e bem-vindos comigo nessa nova jornada de autoconhecimento, aprendizagem e autodesenvolvimento. Beijo, até a próxima!